A notícia da chegada de um filho envolve alegria, expectativa e, claro, transformação. Mas também é acompanhada de um furacão de questionamentos. Hoje o Ponto de Vista fala sobre ser mãe. Para a enfermeira Mariana Menezes, o acompanhamento profissional é essencial. Na gestação e no período pós-parto, é muito comum que a mulher encontre alguma dificuldade. Então ela precisa de orientação, informação de qualidade e principalmente o apoio do parceiro e da família. A psicóloga Hélida Marques destaca o poder da relação entre mãe e filho. Então, o vínculo materno-infantil é muito importante para o desenvolvimento saudável dessa criança, desde o desenvolvimento físico, emocional e social. A mãe social, Eliana Prado, ressalta a beleza da maternidade. O melhor amigo que o filho tem é a mãe. E hoje no Ponto de Vista vamos falar sobre a maravilhosa aventura de ser mãe. Com um bebê na barriga e muita vontade de acertar, as mulheres grávidas vivenciam uma verdadeira reviravolta em suas vidas. Ô Mariana, você é enfermeira do Beabá Bebê, um programa aqui, um projeto aqui de São José do Rio Preto muito importante que recebe as gestantes, as mulheres grávidas. Quais são as dúvidas delas? O que dá mais medo, o que dá mais questionamento quando elas chegam lá? As dúvidas são muitas, né? Então, inicialmente, com a gestação, se o bebê está se desenvolvendo bem, se está indo tudo bem com a gestação. Depois, com o parto, né? Como que vai ser esse parto? Elas referem muitas dúvidas sobre isso, muito receio, né? Medo até. E depois, como cuidar desse bebê, né? Que muita informação, né? Um bebê chorando, enfim, a família tem que se preparar para tudo isso, né? Então as dúvidas são bem variadas, mas cada momento tem várias dúvidas, né? Você já chega a partir de que mês, de que semana que vocês já recebem mamães lá, futuras mamães? O nosso curso de gestante, normalmente a gente entra em contato a partir do 5º mês, né, para elas começarem. Porque se faz muito antes, muito precocemente, elas acabam esquecendo toda essa informação, né? E se fizer muito no final também, elas já estão mais cansadas, né? Então a gente procura iniciar mais ou menos com 5, 6 meses de gestação. Hélida, e você como psicóloga, como é que essa fase para as mães, como é que elas lidam com a questão da expectativa e também com a realidade? Porque às vezes há uma idealização do que vai ser ou até uma romantização do que é ser mãe, mas depois vem a realidade, às vezes com alguns percalços. Como é que a mãe deve se preparar nesse momento, deve entender essa questão, essa diferença do ideal e depois do real? Isso acontece muito, né, no período da gestação. A mulher, ela idealiza, né, tanto o momento desse período gestacional, após quando esse bebê nasce. E é muito importante ela esclarecer as dúvidas, né, porque vai trazer tanto mudanças corporais, mudanças físicas e psicológicas. Só que essa idealização pode ser diferente do momento real, né? O que vai contribuir para essa mãe? Ela esclarecer a dúvida com o próprio profissional, né? Se é uma equipe médica, se é a psicóloga, a enfermagem, ela pode debater esse tema também. E aí isso acaba minimizando, né, essa idealização e compreendendo o momento da realidade do período gestacional. Eliana, e você é uma super mãe. São 3 filhos biológicos, mais 11 filhos sociais, você é uma mãe social, ou seja, abriga crianças que aguardam por adoção ou que aguardam a reinserção na família, né? Explica pra gente, que idade tem esses filhos? Então, meus 3 filhos biológicos, a mais velha tem 27 anos e o outro tem 23 e a minha caçula está com 17 anos. E entre os sociais a variação também é grande, né? É grande, tem de 0 e a minha mais velha tem 17 anos. E como é que você entrou nessa questão de ser mãe social? Já faz 8 anos, né, Eliana? 8 anos. Assim, eu fiquei sabendo desse projeto, me apaixonei, aí eu fui procurar saber como que era. Aí eu conversei com a minha família, né, que a minha família é meu esposo e meus 3 filhos. Aí eles também quis abraçar essa causa e estamos aí, já vai para 8 anos e aí são meus braços direitos nessa causa bonita. Ô, Eliana, e até onde? Você já é uma mãe super experiente. Mas até onde essa experiência vai, até onde ela ajuda e até onde ser mãe é sempre uma novidade? Porque a cada nova criança surge uma nova mãe, como é que é isso? Então, ser mãe, todo dia a gente aprende
uma nova coisa. Então, assim, ser mãe, você está descobrindo a cada dia uma novidade, né? Então, não tem assim, essa é a mãe que sabe tudo. Não. É uma experiência a cada dia. Ser mãe social, ser mãe biológica. Também, né? Também, cada dia. E agora você está passando por uma outra fase, que é de ser avó também, não é isso? Isso. Como é que tá vivenciando isso de ter um neto? É mais gostoso? É igual? Não tem a responsabilidade, o peso de ser a mãe? Pode... Quanto tempo tem sua... É netinho ou netinha? É minha neta, ela está com 2 aninhos. Eu acho que se torna até mais assim, responsabilidade, porque você fica assim... preocupado lá, né, com a mãe, com o pai, se tá cuidando, então a avó sempre tá mais corujando, mais corujando, né? Ô Mariana, e do ponto de vista prático da gestação, a gente tem alguma agenda, alguma rotina de exames, alguma coisa que as mães precisam fazer, o chamado pré-natal, alguma comida que elas têm que comer, alguma vitamina que elas têm que tomar? O que é o básico para uma gestante hoje? Sim, o ideal é a mulher, assim que descobre que está grávida, iniciar o pré-natal, né? Para fazer todo o acompanhamento das condições de saúde da mãe e do neném. Então, são exames de sorologia, né, que vão ser feitos, ultrassom, né? Então, tem que ter esse acompanhamento bem de perto, né, com o seu médico obstetra. E com relação à alimentação, ela tem que mudar algum hábito, tem que incluir algum tipo de alimento que você acha que é importante nessa hora ou não? Quando a mulher está se preparando para a gestação, Sim, é orientado o uso do ácido fólico, né, para prevenir algumas doenças, né, para promover o melhor desenvolvimento do bebê, né? Então, isso realmente é recomendado, o ácido fólico, mas a suplementação, né, já não é uma coisa tão estabelecida, depende muito da alimentação que ela tem, né? Se for uma alimentação variada, saudável, com alimentos naturais, né, pode ser que não seja necessário suplementar. Uma comida colorida que eles falam, né? Os nutricionistas falam, né? Então, lá no nosso curso de gestante, a gente tem esse momento com o nutricionista, que ela orienta a alimentação saudável da família em geral, né? Até porque ela também tem que ficar de olho no peso, né? Ela não pode ter sobrepeso, ela tem que estar equilibrada, não é? Sim, isso depende, né, do peso que ela está no início da gestação, né? Então, isso vai variar para cada mulher, né? Se a pessoa já está com um peso menor, né, ela tem uma variação diferente, né, do que uma pessoa que já engravidou obesa. Então, tem esse controle do ganho de peso, sim, né? Com certeza. Tem que ficar atento, né? Wélida, a gente falou um pouquinho da preparação física, da saúde dessa mulher, e quando a gente fala em preparação mental, como é que as mães ficam com relação à hora que vem essa responsabilidade de gerar uma nova vida? Como é que elas veem essa questão? E quando elas descobrem o período da gestação, elas podem passar por diversos sentimentos, né? Desde uma ansiedade, né? Um sentimento de angústia com esse sentimento dessa nova responsabilização, né? Mas o que vai contribuir diante desse fator da saúde mental dessa mulher é a importância da participação dessa família, né? Como que vai ser o acolhimento dessa família com essa gestante, né? Porque quando a gestante ela fica grávida, né, a família toda está envolvida, né? E com isso, esse papel que essa família vai assumir vai ser muito importante nesse momento que essa mulher está assumindo uma nova responsabilidade, não só ela, né, como o pai também. Então, assim, a gente trabalha muito a questão do papel que ela vai exercer, dessa nova readaptação e com isso, né, diante dessa maternidade, assumir essas responsabilidades, isso vai contribuir para ela amenizando e adaptando, né, a essa nova responsabilização. Como é que fica a questão, por exemplo, da questão que ela fica talvez mais sensível, mais frágil? Como é que a família tem que entender isso e de que forma essa fragilidade, essa sensibilidade se manifesta em geral? Muitas das vezes a mulher ela pode ficar com um humor mais deprimido, né? Aquela mulher que muitas das vezes, em determinada situação, ela pode ficar emotiva, né? E isso é muito importante a família compreender o estado emocional, que ela pode estar sensível, né, durante esse período da gestação. Então, assim, é necessário que essa família acolha,
né? Converse com essa gestante, entenda os sintomas que ela está apresentando, né? Porque isso vai ser essencial para ela passar esse momento durante o período da gestação. Eliana, como é que foi com você a questão dos seus 3 partos, por exemplo? Como é que foi esse período das gestações? Foi tranquilo? Teve algum tipo de dificuldade? Então, meus 3 filhos foi totalmente diferente, cada gestação foi de um jeito. A minha mais velha eu não senti nada. Trabalhei até no dia de eu ter ela. Aí já o menino não, eu já tive algum probleminha, assim, eu afastei 3 meses antes de eu ter. Agora, a minha caçula foi os 9 meses de repouso. Cada um foi um, Foi, então. cada um foi os 9 meses de repouso, não podia fazer nada, era só deitada, eu ficava um dia em casa e 5 no hospital, um dia em casa, 5 no hospital, até... E dos filhos sociais? Como é que é a gestação de um filho social? Com quanto tempo você fica sabendo que vai receber uma criança, que você vai ter que acolher uma criança? Não, dos filhos social, entrou, eles ligam, não tem horário. Vai buscar. Ligou, ó, tá entrando uma criança, pode ser de madrugada, à tarde, então não tem horário. Aí você tá ali já de braços abertos, coração aberto, casa aberta para acolher, dar muito amor, carinho. Esse não tem como fazer pré-natal. Não, esse vem assim, ó. A média, mais ou menos, de quanto tempo eles costumam ficar, os filhos sociais, com vocês? Se for uma criança que vai para adoção, se tá tudo certo, aí tem que esperar o pessoal que vai adotar, porque tem muito disso, né? Tem muitos Os trâmites legais, né? Aí tem uns que estão com a família, tentando a família biológica, aí trabalha com a família biológica. Tem criança que vai sair só com 18 anos, porque eu tenho uma que já está no projeto, ela entrou com 5 anos, ela está com 17 anos. Com você? Assim, ela já passou por outras mães social, mas agora ela está comigo, ela está com 17 anos, então até a maioridade fica com vocês. Fica até os 18 anos, fica com a gente. Vamos fazer um intervalinho, Matheus? Vamos que esse assunto rende bastante, nós temos muita coisa ainda para falar. No próximo bloco, nós vamos falar de aleitamento materno, sobre os palpiteiros de plantão, não é? Gente que gosta de dar o pitaco na criação dos filhos e outros assuntos a respeito da maternidade. É isso aí, a gente volta já já. Por que acompanhar os bebês expostos ao Zika até os 3 anos? A nossa preocupação e a nossa orientação é o seguinte, é não perder nenhuma criança. O objetivo maior é esse, é a gente acompanhar exatamente porque como a gente não conhece como a doença vai evoluir, né? Então, assim, é o primeiro ano, né? As crianças que nasceram no dia 11 de novembro, elas estão fazendo 1 ano, né, agora. Então, a gente precisa ter conhecimento se aquelas situações que ela nasceu, aqueles problemas, né, vão evoluir, vão regredir, né? Então, por exemplo, uma criança que nasceu com um problema, como a lesão ocular, como que essa lesão vai dar sequência a partir do momento em que aquela criança vai crescendo também. Como é que isso vai no próprio organismo da criança, seja um problema auditivo, né? A não ser que nasça com uma situação muito grave já, né? Mas assim, problemas que você com óculos você vai diminuindo, né? Então você vai acompanhando isso ao longo do período de desenvolvimento daquela criança. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. Estamos de volta com o programa
Ponto de Vista, hoje discutindo, falando sobre ser mãe, a maternidade. No primeiro bloco nós estávamos falando sobre o parto, sobre as dúvidas que as mães têm. As escolhas, as né? escolhas que elas têm que fazer. Ô Mariana, você que é enfermeira, uma dúvida que muita mãe tem é a respeito do parto humanizado. Aliás, tem vários tipos de parto, tem o parto normal, a cesárea, o parto humanizado. Explica um pouquinho pra gente essas diferenças, e me parece que o parto humanizado não quer dizer só que é um parto na casa da pessoa, não é? Não. O parto humanizado, ele não é um parto diferente, né? Por que parto humanizado? É um parto que a mulher tem mais liberdade para expor suas vontades, seus desejos. Então, para ser protagonista do parto, para que aconteça diante do jeito que ela quer que seja, né? Claro, levando em consideração que ela esteja com boas condições de saúde e o bebê também. Que não põe né? em risco nem o bebê, nem a mãe, Que não põe em risco, exatamente. Então, não tem nada de tão diferente no parto humanizado. É só essa questão da mulher expor suas vontades, ter liberdade com o seu obstetra, para que seja feito o máximo que puder da sua vontade, né, do seu desejo, como que ela quer que esse bebê chegue ao mundo. Às vezes algumas procuram as doulas ou levam o marido ali do lado. É importante isso aí? Você acredita nisso? Sim, com certeza. O marido é essencial, né? Ele tem que estar do lado, tem que participar da gestação, tem que se envolver com esse neném, né? A mãe, o bebê vai nascer sabendo quem é a mãe dele, né? Mas o pai precisa se envolver, né? Então precisa estar junto, conversar com o neném durante a gestação, dar apoio para a mulher. Então a mulher optar pelo tipo de parto e com o apoio do esposo, da família, né? com certeza. Independente do tipo de parto que ela vai escolher, o esposo tem que estar junto, né? Tem que apoiar, com certeza. Mariana, você trabalha num projeto que nasceu há 18 anos e lá atrás um dos objetivos era estimular o aleitamento materno. Como é que essa questão hoje, as mães estão mais conscientes da importância do aleitamento? Como é que elas estão vendo essa questão hoje? Sim, nós somos a favor do aleitamento materno. A gente tem um encontro no curso de gestante exclusivamente sobre esse assunto e depois a gente faz acompanhamento no pós-parto com a amamentação. Porque a amamentação, muitas vezes, a mulher tem uma ideia fantasiosa de que é uma coisa simples, que é fácil, né? E não é, né? E não é. Normalmente não é. Normalmente vai ter alguma dificuldade. Por isso que o nosso serviço oferece esse apoio, né? A gente tem um ambulatório de amamentação. Então, a mãe está com dificuldade de amamentar, o bebê está com dificuldade de mamar, elas vão até lá e a gente vai acompanhar para ajudar esse bebê a mamar no peito. Parece que o Beabá Bebê tem uma parceria com o Banco de Leite, não é? Sim. A Unimed Rio Preto é parceira da Prefeitura Municipal através do Banco de Leite, né? Então, a Unimed mantém algumas funcionárias dentro do Banco de Leite e lá elas participam do atendimento das puérperas, do processo de coleta de leite materno, de pasteurização desse leite. Então, essa é a nossa parceria, a gente mantém funcionários lá. O Beabá Bebê também realiza coleta de leite materno e depois envia para o banco de leite pasteurizar, né? Então, essa é a nossa parceria com eles. Wélida, a amamentação é um momento que é muito esperado pelas mães, mas também pode causar algum trauma, porque algumas mães não têm leite, no começo a criança não pega, né? Como é que funciona isso? Como é que você lida com isso psicologicamente, com essa mãe, a culpa de não conseguir amamentar? Primeiramente, há todo um trabalho de uma equipe, voltada para essa mãe, desde a trabalhar essa questão da pega, desde trabalhar essa questão das dúvidas que ela tem acerca da amamentação. Se diante de todo o trabalho da equipe, não teve algo efetivo em relação à amamentação, isso pode gerenciar um sentimento de culpa nessa mãe. Mas, diante disso, essa mãe ela pode verbalizar isso no próprio acompanhamento e nós lidamos com isso, trabalhamos da forma de desmistificar essa culpa. De que forma? Acolhendo essa mãe, atendendo ela, desmistificando que ela também tem outros fatores para oferecer para esse bebê.
né? Desde o contato pele a pele, o toque, outros cuidados que ela pode favorecer para esse bebê. E sempre quando a gente trabalha com essas mães, a gente busca dados de realidade, né? A gente busca dados de realidade, né? O que aconteceu que ela não conseguiu amamentar. E diante disso, ela vai entrando em contato com a realidade e desmistificando o sentimento de culpa em relação à amamentação. Quer dizer que o vínculo não precisa ser só via amamentação. Esse vínculo mãe e filho, ele se faz de outras formas também. Isso, né? A gente sabe que a amamentação é muito importante, né? Contribui nessa questão do vínculo afetivo, mas quando a mãe não consegue amamentar, mesmo através de toda a equipe multiprofissional trabalhando essa mãe, esse vínculo ele pode ser oferecido de uma outra forma também. Então, isso ela pode vincular-se com o bebê através do contato, de conversar, interagir com esse bebê. Né? A própria voz da mãe já é conhecida para esse bebê. Então, esse vínculo ela pode ser construída também através da própria interação da mãe com o bebê. Eliana, desculpa, pode ir. A criança precisa ser alimentada, Sim. né? Esse é o mais importante. Principal, né? Isso. Claro que o leite materno é o melhor alimento para a criança, né? Muitos estudos já foram feitos acerca disso. O Ministério da Saúde recomenda aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Por isso que, diante da primeira dificuldade, a gente sempre orienta, procure orientação profissional, procure um profissional de saúde para te ajudar, né, com essa dificuldade. Porque muitas vezes as pessoas ao redor, a família, vai falar que tem pouco leite, que não está sendo suficiente, que a criança está com fome. Isso é muito comum acontecer, né? Então, como eu disse, aumentar não é fácil. O período mais difícil é o inicial. Então, a primeira semana, os primeiros 15 dias são determinantes para essa mulher continuar amamentando por mais tempo, né? Então, se ela tem um apoio de um profissional da saúde, de um psicólogo, um enfermeiro, se ela tem um apoio nesse momento, ela consegue passar por essa dificuldade mais facilmente e manter o aleitamento depois, né? Claro que se não for possível, por algum motivo, realmente isso não foi possível manter o aleitamento, ela pode usar um leite artificial e dar amor, mesmo assim, com uma mamadeira, né? Então, isso não pode ser motivo de vergonha, de culpa. O importante é a criança estar sendo alimentada. Eliana, a Mariana falou há pouco da questão de que podem surgir a família dando alguns palpites, opiniões, sempre na intenção de ajudar, é claro, mas às vezes a mãe não vê aquilo, não recebe aquilo como uma ajuda, não entende daquela forma, às vezes atrapalha. O que a mãe quer naquele momento? Que tipo de suporte ela quer? Que tipo de ajuda ela quer? Às vezes vem uma patrulha, né, do jeito que ela tem que fazer, faz assim, faz assado, porque eu já fiz com o meu. Como é que a mãe lida com isso? Como é que isso se resolve na cabeça da mãe? É bem complicado. Aí a mãe acaba ficando mais nervosa ainda, irritada, porque já acontece, mas quando antigamente era assim, você faz... Minha mãe fazia isso, então tem muito palpite. Aí a mãe fica, o que a mãe quer? Que vem, dá escuta, né? Porque a mãe nessa hora, ela só quer uma pessoa para escutar ela, né? Então eu acho... Que fale menos e escute mais. Escute mais ela. E tem aqui, que ajude de que forma? Que às vezes a gente pensa que a única ajuda é com o bebê, mas tem outras coisas que esses familiares podem fazer e que também é de suma importância? Não, geralmente eles ficam mais preocupados com o bebê, não com a mãe, né? Então, eu acho que a mãe precisa mais de ajuda naquele momento do que o bebê. Porque do bebê essa mãe está cuidando. Tá cuidando, né? Então, é assim, é uma palavra de um carinho para a mãe, porque a mãe, ela fica mais frágil. Tudo ela chora. Aí tudo ela acha que tá assim, não tá fazendo certo, né? Aí não, onde que acontece? Aí a família vem, aí começa a falar uma coisa, fala outra. Aí ela acaba ficando mais irritada. Então, nesse momento, ela quer um apoio, assim, um carinho. Ouvido, né? Me ajuda. Me ajuda. Eliana, no seu caso, tem um outro ponto. Por exemplo, além no caso dos filhos biológicos, da família, desse apoio ao redor, como é que funciona no caso dos filhos sociais? Porque você tem um tipo de responsabilidade que é imposta pelo projeto. Sim. Questões jurídicas, responsabilidades. Como é que funciona isso? Esse pessoal do projeto também te dá o apoio nesse sentido? Todos eles dão um apoio. Então, a gente trabalha em equipe, né? Porque para levar esse projeto à frente, tem que ser trabalhar em equipe, né? Então, mas assim, a responsabilidade é toda minha. Eu tenho a guarda de todos eles. Mas se eu tô com alguma dificuldade que eu não consigo sozinha resolver...
Eles entram em ação. Aí eles entram em ação. E aí tem uma equipe multidisciplinar também. Isso, tem. Ô Mariana, a gente está falando aqui, e a Eliana lembrou bem, a saúde da mãe, né? É muito importante que a mãe também se cuide nesse período, né? Às vezes ela não se alimenta direito, ela não dorme direito, ela não se prepara para dormir. Como é que a mãe tem que se cuidar nessa hora? Eu acho que a família pode ajudar fazendo uma refeição gostosa, arrumando a casa, Sim. porque a mãe tem que se dedicar à criança e a casa vai ficando, né? Sim. Então, muitas vezes a mãe tenta cuidar de tudo e aí ela fica muito cansada, estressada, exatamente. Então, a família pode começar ajudando pela casa, né? Porque muitas vezes a família quer ajudar com o neném. Então, quer trocar o bebê, quer dar banho. Essa é a função da mãe, do pai, né? Isso vai ser, claro, que a família quer participar, né? Com certeza. Mas, primeiramente, isso é função da mãe e do pai. Então, é importante a família cuidar do ambiente, né? Deixar um ambiente mais confortável para a mãe. Então, muitas mães chegam no nosso serviço reclamando de cansaço, que não conseguem dormir, que a criança acorda à noite. Esse é o padrão mais comum do recém-nascido, né? Acordar muito à noite, dormir durante o dia. Né? Então, a gente sempre fala isso no curso de gestante, mas às vezes elas acham que não é bem assim, né? Mas, de fato, é o que mais acontece, né? Elas ficam cansadas porque durante o dia é difícil desligar dessa criança, né? A criança está dormindo, está bem, mas a mãe não consegue desligar e ir lá e deitar, né? Então, muitas vezes ela já passou o dia toda cansada e aí à noite a criança acorda. A visita nesse período também, os amigos, evitar visitas, porque é quando a mãe poderia descansar ou cuidar de outras coisas que não o bebê? Sim, porque é um período de adaptação, né? O primeiro mês é a adaptação total, né? Da família com o bebê, né? E do bebê com esse ambiente novo. Então, as visitas, se puderem esperar um pouco, com certeza vai ajudar mais a mãe, né? E a gente orienta sempre a mãe a tentar descansar, né? Durante o dia, para à noite estar um pouquinho mais disposta. Né? Hélida, qual que seria a diferença, talvez, de um período de tristeza que a mãe possa sofrer nesse início, né, de que o filho nasceu, e do que seria um indício de uma depressão pós-parto? Estou conversando um pouco dessa questão da diferença, né, dessa tristeza materna para uma depressão pós-parto, né? O baby blues compreendido como uma tristeza materna, acontece principalmente nas primeiras semanas, até uns 20 dias. É um sentimento de angústia, de tristeza, né? Que essa mãe passa por esses períodos. Mas com o apoio da família, com o suporte desse companheiro, ela consegue manejar esses sintomas, né? Só que a depressão, por exemplo, na medida que intensificou os sintomas, 1 mês, 2 meses, isso já vai sendo compreendido que possa ser uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela vai ter uma característica de um humor deprimido, ela não vai conseguir muitas das vezes vincular-se com esse bebê, vai interferir nos próprios cuidados, aquela mãe que não consegue manter esse contato visual, né, nos cuidados com esse bebê. Então, por isso que é muito importante, né, até as próprias famílias, né, as mães que passam por isso, estarem atentas a esses sintomas, porque isso precisa de uma ajuda de um profissional. Intensificou os sintomas, né, percebe que não está conseguindo melhorar, porque muitas das vezes também possa vir acompanhada de pensamentos de ideação suicida, né? Então, isso precisa de uma ajuda de um profissional. Busque um psicólogo, né? Em casos que precisar também de uma avaliação com o psiquiatra, isso é muito importante, né? Então, um dos pontos que a gente sempre orienta essas mães em relação a essas diferenças, até para ela sair de alta do ambiente hospitalar, compreendendo, né, qual que é a diferença, o que ela está sentindo nesse momento. Porque tem mães que se sentem culpabilizadas por estar sentindo uma angústia, uma tristeza, né? Porque elas pontuam assim, eu não deveria estar feliz, né? Eu não deveria estar contente com o nascimento desse bebê. E muitas das vezes essa tristeza pode ocorrer, né? Então, falar é a melhor coisa, né? Conversar sobre isso é importantíssimo. É importantíssimo, principalmente orientar essas mães. Perfeito. Né? Isso vai desmistificando muitas das vezes essa questão de compreender que ela deveria estar feliz, que ela deveria estar alegre nesse momento, né? E ela se culpa por entender que isso não deveria estar acontecendo. Mas essa tristeza materna pode acontecer nesse período, sim. É muita mudança, né, Matheus? É isso mesmo.
E Vivian, no próximo bloco a gente vai fazer um bate-bola, um pinga-fogo com plantão de dúvidas com tudo que você gostaria de saber sobre maternidade e agora vai ficar sabendo aqui no Ponto de Vista. Não saia daí. Por que acompanhar os bebês expostos ao Zika até os 3 anos? A nossa preocupação e a nossa orientação é o seguinte, é não perder nenhuma criança. O objetivo maior é esse, é a gente acompanhar exatamente porque como a gente não conhece como a doença vai evoluir, né? Então, assim, é o primeiro ano, né? As crianças que nasceram no dia 11 de novembro, elas estão fazendo 1 ano, né, agora. Então, a gente precisa ter conhecimento se aquelas situações que ela nasceu, aqueles problemas, né, vão evoluir, vão regredir, né? Então, por exemplo, uma criança que nasceu com um problema, como a lesão ocular, como que essa lesão vai dar sequência a partir do momento em que aquela criança vai crescendo também. Como é que isso vai no próprio organismo da criança, seja um problema auditivo, né? A não ser que nasça com uma situação muito grave já, né? Mas assim, problemas que você com óculos você vai diminuindo, né? Então você vai acompanhando isso ao longo do período de desenvolvimento daquela criança. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre as maravilhas de ser mãe. A enfermeira Mariana Menezes, que é lá do Beabá Bebê. Mariana, até que idade é recomendável que uma mulher possa esperar para ser mãe? Até onde a medicina ajuda e até onde a biologia fala, não, até aqui dá para você ir? Bom, antigamente era muito falado até 35 anos, né? Hoje em dia a gente vê que isso não ocorre de fato, né? Tem muitas mulheres, pelo estilo de vida, né? Hoje em dia as mulheres trabalham fora, então elas acabam optando por ter filhos mais tarde. O que a gente observa é que cada vez mais as mulheres estão tendo filhos mais velhas, né? Então, claro, é diferente entre homem e mulher, né? A mulher, ela já nasce com aquela quantidade de células reprodutivas e em cada ciclo ela vai perdendo uma. E o homem não, vai renovando, né, com frequência. Então, hoje em dia já tem esse artifício da medicina, né, com a inseminação, né, com todas essas práticas. Então, cada vez o que a gente observa é que as mulheres estão tendo filhos mais tarde mesmo. Você sente lá, antigamente uma mãe com 35, era uma exceção, uma mãe com 36, quase sempre era uma mãe que estava tendo o último filho, né? Hoje em dia é muito comum ver uma mãe de 35, 36 tendo o primeiro filho. Primeiro filho, isso é muito comum. A gente observa com frequência no nosso curso. Ô Elida, a Mariana até falou que hoje muitas mães trabalham, isso acaba adiando, né, a escolha na hora de querer ter um filho biológico. Ainda falando de trabalho, e a hora que essa mãe volta, termina a licença maternidade e ela volta para o mercado. Como é que ela lida com isso? Como é que ela escolhe se vai deixar com a avó, se vai para a escola? Como é que é esse momento para elas em geral? Então, nesse momento, quando ela vai voltar para o ambiente de trabalho, ela pode passar por vários sentimentos, né? Desde um sentimento de uma ansiedade de separação, né, desse bebê, lidar com esse momento de adaptar, né? Essa adaptação voltada ao ambiente de trabalho, né?
Com isso, o que é importante, né? Ela tanto conversar com a família e ver a melhor forma, né, de quem que vai cuidar dessa criança, né? Se vai ser alguém relacionado à avó, né? Se essa criança vai para a creche, se vai ter uma babá. Esse direcionamento vai ser realizado com a própria família. Às vezes o próprio casal, ele vai conversar e decidir em relação aos próprios cuidados. E um dos pontos que eu trabalho muito com os pais em relação a esse sentimento, muitas vezes, de angústia, né, de deixar dessa separação, eu trabalho muito com eles a questão da qualidade do tempo. A gente sabe que hoje tem muita sobrecarga, a questão do serviço, né? Precisa retomar esse contexto de trabalho. E onde que eu trago para eles é essa questão da qualidade do tempo. Então, no momento que ele consegue estar com o filho, é muito importante ela oferecer esse cuidado, essa questão do vínculo, né? Não importa a quantidade que você passa com a criança, o importante é a qualidade do tempo que você está sendo oferecido para ela. Então, quando a gente aborda isso com esses pais, eles reorganizam essa rotina, eles vão se sentindo mais tranquilos, né? E se preparando nessa nova readaptação entre o contexto familiar, né? Quem que vai estar com essa criança e retomando ao ambiente de trabalho. Sentar e brincar com a criança é muito importante. Isso. Né? Às vezes não é a quantidade de horas junto, e sim a qualidade, boas horas juntos, isso, né? A forma é a qualidade do tempo que esses pais passam com essa criança. Por exemplo, se eles têm meia hora para estar com essa criança, de que forma que ele está sendo oferecido? Ele interage com essa criança, ele brinca com essa criança, né? O brincar nessa idade é fundamental, porque essa criança ela vai interagir com esses pais, ela vai estar nesse ambiente, né? Então é muito importante resgatar o brincar, né? Os pais brincarem, né, dessa participação mesmo, de brincar com a criança, sentar, brincar, porque isso vai ajudar também a minimizar esse impacto dessa separação. Entendi. Sim. Eliane, com relação à chegada de irmão, na tua experiência, como que você lidou, como que você lida com isso, com filhos de tantas idades, falar para ele, ó, vai chegar um irmão, como é que é isso? Dá para preparar um filho? Dá para preparar? para a chegada do irmão? Liga, fala, ó, tô mandando uma criança, aí que eu reúno todo mundo e falo assim, ó, vai chegar um irmãozinho, né? E eles também, eles acolhem tão bem, tão bonito, porque eles também tá nessa, as crianças que tá na casa, né, o tanto social como biológico, eles também tá com o coraçãozinho aberto para receber os outros irmãos. Então lá todos eles é irmão, eles acolhem, aí eles vão chegar, vai mostrar a casa quando é maiorzinho, vai falar as regras, eles mesmos passam a regra da casa. Então é assim, é preparado desse jeito. Eu falo, aí à tarde, se não tá todos, a gente faz uma reunião. Aí apresenta todo mundo. Todo mundo, para a criança que está chegando, né? O irmãozinho que está chegando. É assim que funciona. Eliana, como é que você lida com a questão de, não só de estabelecer vínculo com essa nova criança, mas também de depois instaurar autonomia, né? Porque numa casa tão grande, como você mesmo falou, tem regras. Como é que você lida com isso? Então, ao mesmo tempo que você acolhe, você precisa dizer quais são as regras ali, né? Então, eu trabalho assim, eu falo para eles, ó, a regra eu mostro tudo e o amor também, porque sem o amor você não consegue. Porque o nosso trabalho é mais difícil ainda, porque a gente não está educando, a gente está reeducando, né? Porque já vem com uma educação, isso, com outros modos, então, só que eles se adaptam muito bem e seguem a regra, assim, vou te falar, melhor do que os biológicos. Então, melhor que estão dando exemplo. Dá um exemplo. E como é que vocês lidam lá com relação a horário, tecnologia, essas coisas, WhatsApp, computador, essas coisas? Você fica em cima, horário de dormir, esse tipo de coisa? Tanto com os biológicos como social. É tudo assim, eles falam que eu sou a mãe, parece assim, marcando, né? Eu fico marcando tudo. Eu vou em escola. Eu não aviso nem o dia nem a hora que eu vou na escola. Eu pego eles de surpresa, apareço. Tem horário de assistir televisão, tem horário para dormir, todos. E aí segue a regra certinho. WhatsApp, perdão. O celular não são todos que tem. É quem conquista que tem. Tudo vai assim. Tudo a pouco a pouco. A pouco a pouco. Hélida, aqui eu vou fazer uma reunião de perguntas, que a gente anunciou que ia ser um plantão, coisas que a Eliana foi falando e que dá para a gente pontuar. Primeiro, se puder nos ajudar sobre se dá para preparar aquele irmão mais velho para a chegada do irmão e como que deve ser isso.
E a segunda questão é essa da interferência do pai, da questão dos limites. Tem que estar atento a isso mesmo? Como é que funciona? Em relação à preparação, né, desse irmão que está chegando, tem como prepará-lo, né? É muito importante comunicar para esse irmão que vai ter uma nova chegada, né? Se é um irmão ou uma irmã que vai chegar nesse ambiente. E aí também você pode também introduzir esse irmão a participar das atividades, por exemplo, desse bebê. Né? Incluir ele nessa parte, né, dos cuidados, né? Por exemplo, eu sempre brinco assim com as mães que elas podem, por exemplo, pedir para o irmão escolher uma roupa que esse bebê vai utilizar, né? Se é uma criança maior, né, pode interagir também em outras atividades, em jogos, né, recursos lúdicos. Então, tem como a gente preparar, né? Desde conversar e introduzir também esse irmão mais velho, né, na rotina, né? Então, isso é fundamental, né? E a outra questão... Dos limites, na questão de horários, principalmente. Hoje, muitos pais falam da tecnologia, tablets, celulares. As crianças hoje, desde cedo, utilizam, né, esses mecanismos para assistir desenho, enfim. Isso também tem que ter limite. Como é que o pai lida com essa questão? Então, hoje a gente sabe que o meio tecnológico, né, está muito avançado, né? A gente sabe que tem as contribuições, mas da forma como esse adolescente usa ou a criança pode trazer prejuízos. Né? Então, é muito importante os pais estabelecer regras, né? Horários, né? E principalmente o limite, né? O tempo do uso, né? Por exemplo, se você deixar uma criança no período da tarde, ela só é relacionada à questão do tablet, computador, ela vai passar o período todo, né? Então, por isso que a gente precisa estabelecer regras e horários para essa criança utilizar esse meio de comunicação, né? E isso é fundamental, porque na medida que essa criança estabelece a regra, ela cumprindo vai trazer benefícios. Mas quando a criança não tem regras relacionadas ao meio de comunicação, uso da internet, tablet, pode dificultar na parte da interação social, né? Essa criança se vincula só mais com o meio da comunicação relacionada à internet, a questão também do sobrepeso, porque a criança não interage, né? Ela fica mais vinculada, por exemplo, no ambiente do quarto, vinculado com a parte da internet. Parte com esporte, né? Então, é muito importante incluir essa criança também em esportes, né? Atividades que envolvam jogos interativos, que ela comece a participar também. Socialização mesmo, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria já fala para evitar o uso de eletrônico até 2 anos, só liberar depois. Né? Para estimular mais o brincar mesmo, né? Que vai facilitar o desenvolvimento da criança. E hoje quase não tem isso, né? É verdade, as hoje brincadeiras quase de antigamente. Não tem brincadeira, né? Mariana, agora a pergunta de R$1 milhão todas as mães estão esperando lá em casa, sobre o desmame, a hora de tirar a fralda e sobre cólica. Esses três dúvidas que muitas mães, quando a gente fez a pesquisa para o programa, tiveram. Tem horário certo, tem o tempo certo para desmamar, o tempo certo para tirar a fralda? Olha, o desmame e o desfraude é muito particular, né? Então, assim, depende de como a mãe está levando essa relação, né? Então, o aleitamento materno exclusivo é recomendado até o 6º mês e depois complementado, né? Vai começar com papinhas, né? A inserção dos novos alimentos Isso, ali, né? E continua mamando até a hora que a mãe e o bebê quiserem. Né? Então, assim, forçar um desmame é uma coisa bem complicada, né? Para o bebê se adaptar, tem que ser uma coisa muito equilibrada entre mãe e bebê, né? Quando surgiu aquela necessidade, ir tirando aos poucos, né? Reduzindo as mamadas, enfim. O desfraude também tem que respeitar o tempo da criança, né? Então, ir conversando, né? Fazer uma coisa mais lúdica, ir mostrando como funciona, que agora já cresceu, né? Mas o tempo certo é muito particular. A criança que vai ditar esse tempo. Em relação às cólicas, eu gostaria... Tá todo mundo te esperando. Eu gostaria de ter uma fórmula mágica, mas não existe, né? Então, assim, os medicamentos que existem hoje, eles podem amenizar um pouco, mas resolver é muito difícil, né? Porque o que está acontecendo? O intestino da criança, né? O trato gastrointestinal, ele está amadurecendo, né? Por isso que a cólica é uma coisa tão comum, né? Não são todas as crianças que apresentam. Normalmente, depois dos 10 dias de vida até o 3º mês, né? Mas
não tem muito como evitar, né? A alimentação materna, por exemplo, não é uma coisa estabelecida, né? Não existe nenhuma evidência que tal alimento vai dar cólica para todo mundo. Às vezes vai dar cólica para o bebê de uma mãe e para o bebê da outra. Se ela fizer o consumo daquele mesmo alimento, não vai acontecer nada. Então, é mesmo meio que no teste para saber qual alimento que pode piorar um pouquinho essa condição. Ele dá uma outra questão, direto das mães, é o seguinte, já pensando em crianças um pouco maiores. Briga entre irmãos. Até onde o pai interfere, até onde deixa as próprias crianças encontrarem uma solução para o conflito. É muito importante estimular essa própria autonomia dessas crianças, né? Então, desde o diálogo, né, com essas crianças, né, buscar estratégias de resolução de problemas, né? Os pais podem realmente estimular, mas quando necessário, eles também podem intervir. Né? Então, assim, eles podem deixar essas próprias crianças resolverem a situação, resolver esse problema, né? E caso eles verificaram que essas crianças não conseguiram resolver sozinhas, né? Eles podem trazer uma certa interferência no sentido, assim, de fazer um ajustamento, uma orientação, né? Estimulando a autonomia para eles tentarem resolverem, né, essas próprias brigas, né, conflitos, né, entre os irmãos. Perfeito. Eliana, e na adolescência, que você pega tanta criança, passou por vários adolescentes, como é que você lidou com isso, esses conflitos deles? Não, para falar, esses conflitos deles, dos adolescentes, aquelas brigas que tem, eu deixo eles resolver. Sim. Aí, a hora que briga, eles dão um tempo entre eles, porque o melhor momento é o tempo. Você deixa, eles não tem, cada um tem o seu tempo, aí eles voltam. Mas é briga, assim, de irmão mesmo, nada... Agora, quando pega alguma coisa pesada mesmo, aí o pai e a mãe tem que entrar, orientar, perguntar onde errou, mostrar o que eles fez de errado, né? Abrir o caminho deles, a mente deles, aí eles mesmos vêm, pedem desculpa. Mas adolescente é mais complicado mesmo para estar... E a hora que eles saem do ninho, Eliana, você que é uma mãe social, tem 3 filhos biológicos... Atualmente 11 sociais, mas já teve tanta criança que passou por lá. Para você, ao mesmo tempo que deve ser triste a criança ir embora, mas é uma vitória também que ela está voltando para a família, está sendo adotada. É isso, como é que você lida com isso? Então, é difícil, né? Porque nenhuma mãe quer desagarrar dos teus filhos, né? Sim. Mesmo que é social, eu considero eles meus filhos, né? Então, eu fico assim, triste e no mesmo tempo feliz que eles estão... procurando, então, retornando com a família de origem ou mesmo a família extensa, né? Que é uma adoção, que eles vão ter a família. Porque eu tô aqui hoje, né? Não sei amanhã, né? Então, eu tenho que procurar ver o melhor para eles, né? Então, mas eu vou lá e eu choro bastante longe deles. Chora de tristeza e de alegria. Isso, é uma dor assim, igual os biológicos, porque a gente não cria os filhos pra gente, né? É para o mundo. A hora que ele chega com seus 18 anos, eles querem ir embora, né? Sim. Então, é uma dor também. É a mesma coisa. Elida, dá para se preparar melhor para enfrentar esse momento? Uhum. Então, assim, né, como ela mesma falou, né, essa ambivalência de sentimentos pode fazer parte desse momento, né, desde uma tristeza, mas a alegria, né. Mas é muito importante já dos próprios pais já irem se preparando, né, desde o período da adolescência, de conversar com esse filho, de saber qual que é a expectativa que esses filhos têm em relação ao seu próprio futuro, né, a própria carreira profissional, né. Dá para ir se preparando, né, ao longo, né, dessa adolescência até essa retomada dele para a vida profissional. Só que, mesmo se preparando, pode acontecer essa ambivalência de sentimentos, que é a que a gente chama, né, da síndrome do ninho vazio, né? Então, essa ambivalência por estar feliz, por o filho estar conquistando algo que eles desejam, mas também pode trazer aquele sentimento de tristeza, né, perante essa readaptação do contexto familiar sem aquele filho, aquela filha naquele ambiente. Matheus, já está no nosso momento de rodada final, para a gente deixar o último recado. Mariana, se você puder deixar um recado para as mães ou futuras mamães que estão nos assistindo, que recado seria esse? Que palavra seria essa? Bom, as mães procurarem ajuda, né? Não é um momento fácil. Então, a gestação é um momento de muitas mudanças. A chegada desse filho novo vai trazer alguma insegurança, alguma dificuldade. Então, sempre procurar uma ajuda profissional, né? Depois, na amamentação também, que é um momento delicado.
ter muita tranquilidade, ter o apoio da família, do parceiro principalmente, né? E procurar uma ajuda profissional para poder passar por essa dificuldade com mais facilidade. E depois que já tiver melhorado, né, tem também o pós-parto, né, que é o desenvolvimento da criança, né? Ela conversar com outras mães sempre vai ajudar, trocar experiências. Às vezes a mãe está com uma dificuldade, fica em casa sofrendo aquilo sozinha. Quando ela vai para um ambiente que tem outras mães que também passam por momentos bem parecidos, ela se sente mais tranquila, mais acalentada, né? Então é muito importante ter esse contato com outras mães e procurar sempre uma informação de qualidade, né? Para ela conseguir levar essa maternidade com mais leveza mesmo, com mais tranquilidade. Eli, dê seu último recado para a gente finalizar. É muito importante, né, que esses pais compreendam até a fase do desenvolvimento, né? Quando fomos abordados aqui, né, a gente abordou vários aspectos relacionados à própria área infantil até a adolescência. É muito importante que esses pais compreendam que determinados comportamentos podem acontecer tanto no período da infância, no período da adolescência, e quando for preciso, buscar uma orientação profissional, porque muitas vezes a gente acaba verificando que há um sofrimento emocional nessas mães e muitas das vezes não é com bases de dados de realidade, né? Às vezes, o próprio desenvolvimento infantil, a criança pode apresentar determinados comportamentos. Então, quando precisar, buscar um acompanhamento, uma orientação, né? E se voltando que a gente trabalha muito com a questão do próprio grupo terapêutico, né? É onde a mãe, ela compartilha essa vivência e isso acaba contribuindo também para as trocas de experiências, né? Então, isso é muito fundamental, né? As trocas de experiências, compartilhar essas vivências e buscar orientação quando for necessário. Perfeito. E Eliana, o seu recado como uma super mãe, Isso. o que você falaria para a mãe que está nos assistindo? O meu recado para as mães é ser mãe. Mãe é ser chata. Ficar em cima, procurar, porque talvez abandona, deixa lá, eu tô com muito serviço. Não, procura ver se eles estão amuados num canto, procurar para saber o porquê. Então, mãe, o papel da mãe é ser chata, do pai é ser bonzinho, da mãe é chata e a mãe, então, atento a tudo isso. Matheus, já está na hora de terminar o programa. Infelizmente, o ponto de vista de hoje acabou. É isso mesmo. Vai me dar a síndrome do ninho vazio também, Vivian. Com o fim dessa atração. Exatamente. Muito bom esse debate. E semana que vem a gente espera vocês aqui no Ponto de Vista com um outro programa interessantíssimo para você. É isso mesmo. Muito obrigada, pessoal. Audiência, a gente se vê na próxima semana. Tchau.